Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casaleti. Este é o Magos do Arduino e nesta primeira aula nós vamos conhecer o Arduino. Então, no vídeo de hoje você aprenderá e conhecerá as principais placas. Então, vou demonstrar quais são as principais placas e algumas características delas. Mas antes vamos falar o que é o Arduino. Então, o Arduino é um microcontrolador de código aberto que visa ser de fácil aprendizado, não é muito caro e ele serve como uma excelente porta de entrada para você entrar neste mundo da eletrônica, automação, de modo bastante simples, principalmente pela comunidade que é muito grande ao redor dele. Então, por que aprender Arduino? Bom, aqui pode ser uma questão de hobby, pode ser uma questão profissional, mas a questão é que ele vai te ensinar conceitos de eletrônica e também de programação. E isso pode te motivar a mudar ou se especializar em microcontroladores ou até mesmo virar um programador para dispositivos embarcados, aprender eletrônica ou somente como um hobby para criar uma automação residencial, fazer projetos. Então, é muito amplo os conceitos que você aprende usando o Arduino, onde você pode utilizá-lo daqui para frente. Então, sabendo o que é o Arduino, vamos dar uma olhada nos tipos de placas que ele nos disponibiliza. Nós vamos ver as principais, tá? Porque a quantidade de placas ela é bastante longa, mas eu vou também mostrar o link para você que queira ver todas elas. Que no caso aqui, né, arduino.cc é hardware. Então aqui você vai ter acesso a todas as placas disponíveis. Então vamos lá, Arduino Uno R3. Então essa é a melhor placa para começar eletrônica e codificação. Ela foi aí a placa que mais se popularizou e é a porta de entrada recomendada para quem quer aprender Arduino. Então ela tem esse formato com bastante saídas, né, de entrada e saída, bastante formas de conexão e muita documentação e projetos. Então, como diz aqui, a placa mais usada e documentada de toda a família Arduino. Olhando as especificações dela, ela não é nada de outro mundo, é uma placa até fraca, mas para projetos ela tem mais do que nós precisamos. Então ela usa, né, esse controlador ATmega 328P, trabalha com a voltagem de 5 volts, tá? Porém a voltagem até recomendada é de 7 a 12, então ela tem um regulador de tensão conectado na placa que vai reduzir essa voltagem. Então você vai ver que ela tem um conector do tipo barril que aceita aí de 7, 12 volts e ela também vai funcionar. Ou você pode conectar via USB. Nós vamos falar mais sobre esse tipo de conexão mais adiante. O clock dela, que é a velocidade no qual o microcontrolador trabalha, são de 16 MHz. Ela tem 14 pinos de entrada e saída, digitais 6 analógicos, né, que são essas bordas em preto que você vê com a marcação a 0, a 1, a 10, 11. Então essas são as interfaces que nós usamos para fazer a conexão com dispositivos externos. Nós vamos estudar mais adiante o que são esses GPIOs e como utilizá-los. Ela tem a memória flash de 32K, que é a memória onde nós armazenamos o código que nós escrevemos. Parece pouco, mas é o suficiente. E ela tem 2K de memória, que novamente parece pouco se nós olharmos para computadores, mas para a nossa necessidade de programação também
é o suficiente. Depois disso, nós temos a Arduino Uno R4 mínima, que é uma placa que é a versão mais recente do Arduino. Então a anterior era a R3, aí lançaram a R4, que é mais ou menos uma revisão, né, uma nova versão da Arduino R3. Então ela é totalmente compatível com a R3, principalmente a questão dos pinos de entrada e saída. Então qualquer código de R3 você consegue portar para o R4, só que ela é mais moderna. Ela tem USB-C, que é algo mais padronizado, um microcontrolador mais poderoso, mais recente, mas ela é totalmente compatível com a R3. Inclusive, esta é a placa que eu usarei nos vídeos para os meus projetos. Mas, se você não quiser obter essa, tiver o Arduino R3 ou quiser comprar R3, também o conteúdo desse curso será voltado para conexão em uma dessas placas. Então, ela permanece fiel e confiável ao confiável fator de forma do Arduino Uno. Então, como eu disse, ela é uma versão mais avançada. Ela tem, né, um novo microcontrolador, agora esse Renesas RA4M1, continua trabalhando na mesma voltagem de operação. Tem um clock maior, agora é 48 MHz, não 16. Continua com a mesma quantidade de pinos digitais analógicos, pois ela tem o mesmo fator. Tem mais memória para armazenar o código, então agora tem 256 KB e muito mais memória, 32 KB. E com a Arduino Uno R4 mínima também lançaram essa R4 Wi-Fi. Então essa aqui seria uma placa Arduino Uno com esteroides, vamos dizer assim. Então ela tem um segundo processador, tá? Então ela é a mesma placa do Arduino mínima em questão de microcontrolador, mas ela vem com esse chip do ESP32S3 Mini, que provê Bluetooth, provê Wi-Fi e dá para fazer muito mais coisas. E ela tem também outros recursos, então você pode ver que tem aí no centro uma matriz de LEDs que você pode acender e apagar, criar qualquer visualização aí. Obviamente ela vai ser uma placa mais cara, mas ela também continua fiel ao fator do Arduino Uno, que são ali os pinos, né, 14 pinos digitais e os analógicos. Então ela também é compatível com qualquer projeto. Essa placa também pode ser utilizada sem problemas para acompanhar o curso. Então se você olhar a especificação dela, em termos de microcontrolador, e a base dela é a mesma do Arduino mínimo. Ela só tem esses recursos que possibilitam mais conexão. Depois nós temos a Arduino Nano, que é uma placa pequena, então ela é completa e amigável para projetos pequenos. O Arduino Uno ele tem um certo tamanho para facilitar a conexão. Essa daqui ela já é bem mais compacta e direta, ela não tem aqueles headers, não tem muita coisa. É uma porta de conexão USB, um botãozinho de reset e os pinos ali do lado. Então você pode utilizar essas placas também. Basta você só ficar atento aos pinos de conexão, tá? Pois se você tiver um Arduino Uno, que é o que eu vou mostrar os projetos aqui, quiser usar o Arduino Nano, você pode, mas você terá que adaptar a pinagem para funcionar nessa placa. E ela segue aí o mesmo padrãozão do Arduino Uno, né? Voltagem 5 volts, tem ali os 16 MHz de clock, 32 de memória flash e 2K de SRAM. Então, ela é uma placa quando você precisar de espaço, criar projetos
menores, ela pode ser uma excelente alternativa. Depois disso, nós ainda temos Arduino Micro, que também é uma outra placa pequena, e ela tem uma pequena diferença, que ela tem um chip que vem com um recurso a mais que permite que você utilize essa placa como um teclado ou um mouse. Então ela consegue, se você conectar no computador, enviar sinais emulando teclado e mouse. Então ela acaba sendo uma excelente placa caso você precise talvez conversar com o computador, criar uma interface entre algum dispositivo de entrada, um teclado ou algo com o computador. Então ela tem esse recurso extra sobre as placas Arduino que não suportam este recurso. Mas tirando isso, ela tem uma configuração bem parecida, né? Então ela usa esse ATmega 32U4, a voltagem, clock e memória permanecem aí praticamente o mesmo, somente a memória que tem 2.5K, normalmente é 2K no Arduino Uno R3. E paralelo a ela nós temos também a Arduino Leonardo, que essa tem o mesmo fator do Arduino R3, mas ela também tem esse recurso que eu acabei de descrever no Arduino Micro, que ela também tem a capacidade de emular teclado e mouse. Então ela é praticamente o Arduino Uno com esse recurso extra de conseguir fazer emulação. Só que numa versão maior, né? Maior que eu digo o tamanho do R3, e a micro é mais voltada para quando você precisa realmente de espaço no seu projeto. Então ela tem praticamente a mesma configuração do Arduino Micro, também com a diferença aí desse 2.5K de memória. E depois nós ainda temos essa Arduino Mega. Então a Arduino Mega ela tem muitos pinos de entrada e saída. Então se você tem um projeto que precise de muitos dispositivos conectados a ele, essa vai ser uma placa que você precisará. Então você vê que ela tem 54 pinos de entrada e saída. Então você consegue conectar muito mais coisa do que você conseguiria no Arduino Uno. Eu recomendaria essa placa realmente se você precisar de tantos pinos assim para conexão. Então, ela é uma placa já maior e ela vai te possibilitar isso, e obviamente mais cara. Então somente use ela se você realmente precisar de todos esses pinos de entrada e saída. Em questão de configuração, ela tem esse microcontrolador ATmega 2560. Questão de voltagem de operação é a mesma, 5 volts, tem clock de 16 MHz. Então ela tem 54 pinos de entrada e saída, do quais 15 são PWM, que nós vamos estudar mais para frente, tem 16 pinos analógicos. Ela tem mais memória do que o Arduino Uno, ela tem 256 KB, e ela tem mais memória também, 8 KB. Então ela é uma placa que, por precisar manipular muito mais recursos, ela também tem aí um hardware um pouco mais efetivo. Então essas são as placas principais do Arduino. Você pode entrar no site que eu coloquei no início sobre hardware para ver todas as placas, pois eu tem bastante placas para diferentes propósitos. Mas para começar com o Arduino, essas são as placas ali que você utilizará mais. E conforme eu disse, eu estarei utilizando a placa Arduino R4, Uno R4 mínima. Eu recomendo, se você tiver acesso, pegar uma Arduino 3 ou Arduino R4, pode ser o mínimo ou Wi-Fi, e aí você conseguirá acompanhar na prática o curso. Então no próximo vídeo
nós vamos fazer já algo um pouco mais mão na massa. Nós vamos pegar a placa, fazer nosso primeiro projetinho e aí iniciar com o curso. Então, espero que você tenha gostado e prepare o seu Arduino, que no próximo vídeo nós vamos praticar. Então, até mais.